Salve Maria, seja bem-vindo ao nosso canal. Peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e ative as notificações. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A regra de São Bento, e quero pedir desculpa desde já porque a gente não tem feito vídeos constantemente, muito embora nós estamos pensando em visualizações, né? Estamos cumprindo uma data, mas devido a problema de saúde, né? Ainda estou me recuperando, estou com uma sinusite muito forte e a gente está querendo terminar continuar, né? No caso, a gente está um pouquinho longe para terminar e dedicamos esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos aqui falar aqui na regra de Santo Agostinho, de Santo São Bento, perdão aí pelo erro. E muitas coisas são importantes para a gente observar, né? Primeiro, nas práticas religiosas que eram feitas dentro do mosteiro. E é interessante nós observarmos, porque quando a gente lê esse livro com uma certa sensibilidade, nós percebemos que não existe diferenças, ou existem até bem poucas diferenças entre um monge e uma pessoa normal. Mas é nesse período da Páscoa que tanto monges quanto pessoas leigas são convidadas a meditar sobre a Páscoa. E é interessante, ontem foi domingo de Ramos, minha esposa esteve lá, pegou os... Ela foi, eu não pude ir, porque eu estou com muita tosse, né? Eu não pude ir. Infelizmente, perdi muitas coisas, inclusive, né? Perdi a novena de São José Operário. Queria ter ido, ainda cheguei, mas como eu atravessei a cidade e o trânsito da carreata estava muito carregado, cheguei já no final. Eu não consegui pegar praticamente nada. Mas estamos aqui. Vamos colocar a oração de São Bento no finalzinho, tá bom? Então vamos lá. No tempo de inverno, isso é, nas calendas, como era chamado o primeiro dia do mês do calendário romano, de novembro até a Páscoa, seguindo uma estimativa razoável, deve se levantar na 8ª hora da noite, né? De tal modo que durma um pouco mais da metade da noite. E levante-se já tendo feito a digestão. Os irmãos que precisam estudar o saltério ou alguma leitura devem fazê-lo no tempo que resta depois das vigílias. Da Páscoa até novembro. Divida-se o tempo assim. As vigílias devem ser feitas num intervalo muito breve, para que os irmãos tenham tempo de atender suas necessidades naturais e voltem logo às matinas, que devem ser rezadas assim que começa a clarear do dia. Então nós estamos falando de dois rituais, tanto das vigílias quanto das matinas, né? Então, e aqui ele coloca regras, né, justamente para atender durante o ofício divino noturno, tá bom? À noite, quantos salmos eu preciso ler? Ou que eu devo ler? No caso do monge, ele tem um dever de ler a quantidade de salmos. Entra esse quesito de ler salmos para nós também? Sim, até porque é por causa disso que tem salmos na missa, na Santa Missa. No inverno, em primeiro lugar, repita-se 3 vezes o versículo: Domine labia mea aperies e os meum annunciabit laudem tuam. Senhor, abrirás meus lábios e minha boca anunciará os teus louvores. Salmo 50, 17. Acrescenta-se o Salmo 3 e o Glória, né?
Perdão, gente, minha garganta. Depois disso, nós temos o Salmo 94, com antífona, rectotono, ou cantado, e o Salmo ambrosiano, o hino ambrosiano, e 6 salmos com suas antífonas. Depois de recitados os salmos e o versículo, o abade deve dar a bênção. E sentando-se todos os seus respectivos lugares, leia os irmãos um de cada vez as 3 leituras do livro posto sobre o atril. Então tem as leituras que precisam ser feitas. Nas vigílias, leiam-se os livros da Palavra Divina, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, bem com suas explicações dadas pelos padres católicos reconhecidos e ortodoxos. Depois das 3 leituras e seus responsórios, segue-se os 6 salmos restantes, com o Aleluia. Então, observa. Aqui está se construindo o caráter da missa. Por quê? É justamente o que acontece na missa. 3 leituras, principalmente no domingo, né? Primeira leitura, segunda leitura, leitura do Evangelho, né? Nós temos 3 leituras, o Salmo, que é cantado, e claro, o Aleluia. O Aleluia que é liberado também na missa. Então, é feita uma leitura do apóstolo, que também tem na missa. E, claro, e a súplica da ladainha Kyrie eleison, que também está na missa. Então, a regra de São Bento, ela vai moldando a missa. É incrível como isso já era trabalhado no tempo de São Bento, que é um tempo bem longínquo. Tá certo? Como fazer o louvor noturno no verão? Da Páscoa até as calendas de novembro, observe-se a mesma quantidade de salmos, exceto por causa da brevidade da noite. Não se deve fazer leituras a partir do livro, mas em vez das 3 leituras, recite-se de memória uma passagem do Antigo Testamento, seguida de um breve responsório. No mais, observe-se tudo igualmente, isto é, nas vigílias noturnas, nunca se deve recitar menos de 12 salmos, sem contar os salmos 3 e 94. Nas nossas missas, nas missas atuais, nós vemos um fragmento do salmo todo dia sendo citado. Todo dia. Tá certo? Aqui, nós estamos falando de 12 salmos, sem contar o Salmo 3 e o Salmo 94. Aos domingos, como é que são as vigílias feitas de acordo com São Bento? Aos domingos, levante-se mais cedo para as vigílias, nas quais deve observar a mesma regra, isto é, deve-se cantar 6 salmos, e o versículo permanecendo todos sentados em seus lugares. Deve-se ler as 4 leituras, e aí tem essa regra das 4 leituras, no domingo, com seus responsórios. Somente depois do 4º responsório, o cantor deve entoar o Glória, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra dos homens por ele amados, né? Toda aquela situação. Então, nós temos mais 6 salmos, ok? Além disso, nós temos o Aleluia. Depois da recitação do versículo da bênção do abade, faça-se outras 4 leituras do Novo Testamento. Mas aí na missa vai ser com primeira leitura, segunda leitura, a leitura apostólica e a leitura do Evangelho, né? Então vai ser 4 leituras, tá certo? O abade deve fazer a leitura do Evangelho com reverência e temor, ficando todos de pé. Aliás, é justamente isso que acontece. Todos em pé para a aclamação do Evangelho.
Fim da leitura. Respondam todos com amém. E logo em seguida o abade deve entoar o hino Tecedet Laus. Dada a bênção, começa-se as matinas. Então, em todos os domingos, tanto no verão quanto no inverno, siga-se essa ordem nas vigílias, a menos que Deus tal não permita. Todos se levantam tarde, obrigando a abreviar algo das leituras ou responsórios. Deve-se ter muito cuidado para que isso não ocorra. E se acontecer, o culpado deve fazer reparações a Deus no oratório. Ok. E as matinas? Nós estamos falando das matinas, que são seriam o sacrifício pela parte da manhã. O que precisa ser feito? Em primeiro lugar, recitar o Salmo 66, diretamente sem antífona. Depois, recite-se o Salmo 50, que é o Salmo do arrependimento, que leva para o Kyrie eleison, com o Aleluia, que também é sequencial na missa. Faz o Kyrie eleison, recebe a bênção do Padre e logo em seguida vem o Glória. Tá certo? Aqui está falando do Aleluia, mas você vê o que acontece na missa, né? Depois, o Salmo 117 e 62. Depois vem o Benedictiones e as Laudes. O que são as Benedictiones e as Laudes? De acordo com as notas do livro de São Bento, Benedictiones está falando de louvores, os títulos dos últimos salmos, 148, 149 e 150. No curso dos séculos, as matinas acabariam adquirindo o nome de laudes, né? Sendo transferidos dos antigos matinas para que São Bento chamasse de vigília, E aí, nós temos aqui as benediciones, que eu não falei, título tradicional do canto dos 3 jovens na fornalha. E aí, gente, tem um detalhe curioso, porque é o seguinte, na Bíblia protestante, não tem essa passagem. Não existe essa passagem. E isso é curioso, porque não se sabe o que fazia os 3 jovens na fornalha, lá do livro de Daniel. Por quê? Não tem registro. Na Bíblia evangélica não tem esse registro. Vai ter esse registro na Bíblia católica. E eu fiquei impressionado, porque realmente eu nunca tinha tido contato com esse escrito. Eu já li a Bíblia algumas vezes, a Bíblia protestante, algumas vezes. E nunca tinha tido esse contato com esse relato de Daniel, com esse relato do cântico dos 3 jovens. E aí isso era cantado, né, como Benedictiones, o nome Benedictiones, que era cantado na época aí de São Bento. Como rezar matinas em dias comuns? Então, Salmo 66, depois Salmo 50, que deve ser recitado com antífona. Recite outros 2 salmos, segundo dia, as segundas, Salmo 50 e 35, as terças, Salmo 42 e 56, as quartas, Salmo 63 e 64, as quintas, Salmo 87 e 89, e as sextas, Salmo 75 e 91, e aos sábados, Salmo 142 e o Cântico de Deuteronômio, que também eu já li, é um texto muito bom, realmente muito bom. Está aí em Deuteronômio capítulo 32. E dividido por 2 glórias, né? E gente, sabe, é uma coisa que me incomoda bastante, é que o Glória que a gente conhece aqui no Amazonas, o Glória que é tocado nas igrejas, ele tem aquele som de boi bumbá. E realmente eu não sei o som do Glória, como eu sou novo convertido, fora do estado do Amazonas. Eu não sei, né? Eu de cabeça não sei. Eu gosto da missa cantada,
mas em forma de toada, e realmente é bem complicado essa relação com, com o regionalismo na Amazônia. Mas olha só, nos outros dias, tome-se dos profetas o cântico correspondente ao dia, conforme o costume da igreja romana. Segunda-feira, Isaías 12, de 1 a 6. Terça-feira, Isaías 38, de 10 a 20. Quarta-feira, 1 Samuel 2, 1 ao 10, se eu não me engano é o Cântico de Ana. Quinta-feira, Êxodo 15, de 1 a 10, Cântico de Miriam. E sexta-feira, Abacuque 3, de 1 a 19, Cântico do profeta Abacuque. Tá certo? Então, são feitos esses rituais, além das laudes, né, que já falamos, e depois a leitura feita de cor, o responsório e o hino ambrosiano, o versículo e cântico do Evangelho, a ladainha, e assim termina. Aliás, já se fala da influência ambrosiana e agostiniana nas celebrações, nessa época aqui. E nós temos como celebrar as vigílias nas festas dos santos. Sim, não é proibido você celebrar festas aos santos, porque você está engrandecendo o nome de Deus, agradecendo pela intercessão daquele santo, né? E muita gente interpreta isso de tanta forma. E a forma que é interpretado, e eu me incluo nessa, porque eu também interpretei durante muito tempo, eu interpretei como se fosse um analfabeto funcional. Então a gente interpretava muito errado o que se faz na Igreja Católica, acusando de idolatria, né? E eu não comento aqui, né, nesse canal, mas no outro canal, o nível de idolatria de um ser humano que consegue identificar idolatria nos outros e não consegue ver idolatria em si mesmo. No Brasil, onde é um país que tem pessoas que costumam idolatrar políticos, realmente não conseguem identificar o que é realmente a idolatria. Em todas as festividades e solenidades dos santos, deve proceder como no domingo, exceto pelo fato de que se deve recitar os salmos, as antífonas e leituras daquele dia. No mais, siga-se a ordem já prescrita. Bom, vamos lá. Continuando aqui. Em que época se diz o aleluia? Aleluia, aleluia, aleluia. Da Santa Páscoa até Pentecostes, diga-se o aleluia sem interrupção, tanto nos salmos como nos responsórios. De Pentecostes até o início da quaresma, todas as noites. Gente, de Pentecostes até o início da quaresma é um período bem grande, né? Porque é o seguinte, a gente termina, vamos começar a Páscoa agora domingo, e aí conta 50 dias. Até, nós estamos no período de quaresma, né? Até a Pentecostes. E aí de Pentecostes você conta o tempo comum, pula o advento, vai até a quaresma do ano seguinte. Então, ali é dia que a gente tem que dizer o aleluia nos últimos salmos noturnos. Em todos os domingos, fora da quaresma, encerra-se todos os cantos. Matina, prima, tércia, sexta, noa, aleluia. Todos são rituais que estão descritos no livro de São Bento. As vésperas, porém, terminam com a antífona. Os responsórios nunca terminam com aleluia, exceto no período que vai da Páscoa até Pentecostes. Páscoa até Pentecostes são 50 dias, como eu disse para vocês. E aí nós vamos falar no próximo vídeo sobre como realizar o ofício divino ao longo do dia e outros temas, né? Tem vários temas que vão ser trabalhados, né, sobre os salmos para recitar em cada hora
isso numa hora consagrada. Em que ordem deve se recitar os salmos? Tem a disciplina da salmodia, da reverência devida à oração, que é muito importante, e outros temas que são bem diversos, e as cartas são bem curtas. Isso é bem legal para você fazer uma análise. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo. Que nós sejamos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E que Deus nos abençoe. Nos ajude a crescer esse canal. Até a próxima. Tchau. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás. Nunca me aconselhes a coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Amém, amém, amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém.